A gente corta aqui o presidente dos Estados Unidos para fazer contato com Lviv, na Ucrânia, e conversar com o nosso correspondente Ian Boixá. Ian, você deixou Kiev, foi a Lviv, o que é que você encontrou por aí? Bom dia para você. Olha, Barão, aqui a gente não vê destruição, mas aqui a gente vê a dor da guerra, sabe? Aqui nessa estação tem milhares e milhares de pessoas tentando deixar o país. Eu vou até virar a câmera para você ver. Aqui em cima, as coisas são muito organizadas aqui, sabe? Então aqui você não vê tanta fila, mas aqui embaixo, onde eu vou te mostrar, tem muita gente, mas muita gente em filas de horas e horas e horas e horas tentando pegar um trem para sair daqui e ir para a Polônia, ir para a Eslováquia, para a Hungria, para qualquer lugar, entende? Pensei que pessoas agora saíram de Kiev ontem à noite, de Kharkiv, e quase só tem mulher aqui, sabe, Varão? Os homens ficaram, desculpa, Megali, os homens ficaram, tem quase só mulheres e crianças aqui, não sei se você consegue ver, a fila se estende aqui pelo subterrâneo também, porque por uma questão de proteção, as sirenes tocaram agora há pouco, mas você vê que tem muita gente tentando sair. Essa é uma parte doída da guerra, sabe? Às vezes mais doída do que a destruição em si. Ô Ian, ontem você nos contava aqui, via mensagens, que a situação em Kiev se tornou insustentável. Que a sua própria integridade física estava em risco, que não havia mais condição de ficar na capital. Eu queria que você tentasse descrever o panorama de Kiev para o nosso ouvinte. O que aconteceu foi que eu fiquei sem infraestrutura. Essa foi a principal razão. O motorista que está comigo, o Igor, está aqui atrás, ó, me acompanhando desde Slaviansk. Ele abandonou a família, ele no meio da viagem decidiu que ele não volta mais, vai tentar ir para a Polônia também, e ontem ele disse para a gente, olha, eu vou embora, acabou para mim, não quero mais. Eu estou com muito pouco dinheiro, a gente está com dificuldade muito grande de conseguir dinheiro em cash, né? E eu me senti numa situação muito vulnerável de ficar por lá sem a possibilidade de sair numa hora que as coisas apertassem muito, sem dinheiro, e aí a gente decidiu sair. Kiev ainda não está violenta, não está como Kharkiv, entende? A condição de segurança, nesse momento, ainda é chamar de razoável, mas é preciso pensar na logística também e estar sempre preparado para poder sair em caso de necessidade. Se você não tem essa possibilidade, às vezes é melhor aproveitar a chance que você tem e partir para um lugar mais seguro, se reabastecer e talvez voltar depois. Uhum. Ian, eu acompanhava há pouco sua participação na Rádio Bandeirantes, né? E você descreveu o ambiente, a atmosfera em Kiev, utilizando o termo sinistro. Qual é exatamente essa atmosfera que você descreveu com essa palavra? Olha, a cidade estava muito vazia, a cidade estava com um clima estranhíssimo. À noite, as luzes urbanas de várias áreas foram desligadas. Era um clima de fato sinistro, sabe? Muita gente armada, e aquela expectativa de que o pior podia acontecer a qualquer momento, entende? Era um clima ruim, eu acho que essa é uma maneira de definir, sabe? Era um clima sinistro mesmo, estranho, que não inspirava nenhum tipo de segurança. Para te dar um exemplo, eu estava fazendo umas imagens na esquina do hotel que eu estava, e em algum momento eu me senti absolutamente inseguro e decidi voltar para o hotel, isso na rua, sem nenhuma bomba caindo, nada. Estava um clima estranho em Kiev, a cidade estava ficando muito vazia. É isso, acho que estava sinistro mesmo. É claro que fazer comparação é muito complicado, mas para quem acompanha a carreira do Ian, ele já percorreu o mundo, né? Trazendo as informações sobre diferentes conflitos em diferentes continentes. Dá para estabelecer um paralelo com alguma outra situação pela qual você já passou, Ian? Eu acho que a grande diferença agora é o poderio bélico que está do outro lado, né? Então, a gente sabe, eu, por exemplo, estava há 1 ano e pouco em Nagorno-Karabakh, na Armênia, eles estavam bombardeando a cidade que eu estava, havia o risco da cidade ser tomada, que houvesse um cerco, mas assim, eles estavam usando artilharia normal, né? Uma coisa que você entra num buraco e dá para se proteger relativamente. O problema com a Rússia é porque você não sabe que tipo de armas eles podem usar e vão usar, né? Vão usar armas termobáricas,
muita gente está dizendo que ele já usou uma bomba termobárica. As bombas de fragmentação também já estão sendo usadas, apesar que isso tem sido usado em vários lugares, na Síria, na Armênia, enfim, e o Brasil é um produtor de armas de fragmentação. Mas acho que o maior temor mesmo é esse tipo, que armamento ele vai usar, e se ele vai optar por fazer um cerco e deixar as pessoas sem comida. Enfim, é muita indefinição nesse momento, né? Mas acho que a grande diferença é essa, é a capacidade de destruição das armas que a Rússia tem sob o seu domínio, né? Uhum. Ian, dado esse poderio bélico russo, a gente pode dizer, e pelo que você acompanha, é claro que a sua visão é restrita aos ambientes e aos locais por onde você passa. Mas quando a gente olha para o todo, à distância, não sei se essa também é uma impressão de quem está à distância, a Rússia ainda estaria atacando de maneira controlada, dado o tamanho do poderio bélico russo, quando a gente fala sobre essa fileira de 60 quilômetros de tanques se dirigindo em direção a Kiev, mas uma velocidade bastante lenta, bastante controlada, é isso? A Rússia ainda está fazendo ataques muito controlados? Essa é a minha opinião pessoal. Eu posso estar errado, mas eu acho que a Rússia, por Putin, por uma questão interna, para não perder apoio político internamente, tem adotado uma estratégia de reduzir o máximo possível as perdas civis e as perdas de infraestrutura. Kharkiv talvez seja um exemplo fora dessa lógica. Ele está começando a atacar Kharkiv de forma bastante agressiva, em áreas urbanas, em áreas com muitos civis, mas em Kiev a gente não viu isso, e a gente não viu isso em várias outras grandes cidades. Ele tem preferido atacar alvos militares. Não que isso não mude, entendeu? Mas ao que parece, até esse momento, por conta de Rússia e Ucrânia serem países muito próximos, relações muito próximas entre as pessoas, serem considerados países irmãos, a impressão que dá é que ele tem tentado minimizar o custo civil dessa guerra. Mas a lentidão com que ele avança, talvez também possa ser um incentivo para que ele venha com armas ainda mais poderosas. Mas com certeza a narrativa de que a Ucrânia, com seus civis e seus soldados muito bravos, está resistindo aos russos, é só parte da verdade, né? Ainda não começou a grande guerra de verdade. Ian, só para terminar da minha parte, você é muito bom na descrição de ambientes e climas sombrios, sinistros, quando a coisa se põe assim. Estações de trem, de ônibus, aqui no caso do Brasil, são sempre lugares de muita emoção, né? A alegria do reencontro, a tristeza da partida, abraços de todos os tipos, lágrimas. Você conseguiria descrever o clima numa estação de trem que é usada para fuga de cidadãos do seu próprio país? Gali, aqui é um sentimento misto de alívio, de dor e de incerteza. As pessoas estão deixando seus parentes para trás, quase não tem homem aqui. Eu falei com algumas pessoas aqui, elas estão orgulhosas dos parentes, dos homens, né, principalmente, dos maridos, dos pais, dos irmãos, mas estão muito tristes por terem que estar deixando a vida. O momento que você se torna um refugiado é um momento muito duro, sabe? E as pessoas ainda não se deram conta de que elas estão se tornando refugiadas. Nesse momento elas são fugitivas, mas logo elas vão perceber que elas são refugiadas, e essa é uma questão muito dura. Todo o passado vai ser apagado, uma nova vida muito difícil vai começar daqui para frente. As pessoas aqui com que eu conversei, de certa forma, elas parecem ter consciência disso, sabe? Ainda muita gente muito feliz porque está saindo, mas algumas pessoas bem conscientes. Mas você ainda ouve pessoas, eu espero que semana que vem eu vou estar de volta, ou que isso vai acabar logo. E eu já vi essa cena muitas e muitas vezes, sabe, Megali? E, em geral, essas coisas não terminam assim tão rápido, não. Eu falei que era... Diga. É um sentimento de... É muito triste mesmo, ver tanta gente, tanta gente agora, iniciando uma nova fase de muito sofrimento. Eu falei que era a última minha, mas eu preciso perguntar isso. Eu ouvi tantos elogios ao sistema ferroviário ucraniano, mas atrás de você eu não posso deixar de reparar que tem um trem que parece ter uns 100 anos de idade. É nesse tipo de trem que os ucranianos estão deixando o país? Aqui na Ucrânia é basicamente isso. Funciona muito bem, mas não são trens extremamente modernos, né? São trens
antigos, mas que funciona, trens a diesel, tira as pessoas dos lugares, os trens estão circulando, a coisa está relativamente ordenada, os trens estão indo para a Polônia, estão cruzando a fronteira, enfim, dentro da atual situação, acho que dificilmente seria melhor do que isso, viu? Eu nunca tinha ouvido falar que existia trem a diesel. Para mim, trem era carvão e depois a gente já pulava para os mais modernos, aprendemos mais uma. A Carla pediu a palavra? Não, você quer perguntar, Sheila, sobre o trajeto? Eu queria saber como foi, detalhes do seu trajeto até Lviv, se você chegou a ouvir explosões, como foi essa viagem em termos de abastecimento, frio, o que você via nesse caminho, as paradas nas áreas de controle, como é que foi isso, Ian? Foi difícil, foram mais de 20 horas de viagem, a gente conseguiu gasolina, na saída de Kiev a gente ouviu bastante explosões, e depois muito trânsito e muita desconfiança das pessoas que estão nos postos de controle, muita gente não preparada. Encontrei postos de controle para as pessoas armadas com espingardas de caça, sabe, que você usa para caçar pato, por exemplo, muitos idosos fazendo os pontos de controle, e é difícil para eles entender. Eu estava viajando com uma colega americana, que uma americana e um brasileiro estão cruzando o país de carro, muitas dúvidas. Felizmente eu tenho carteira de jornalista internacional, estou acreditado pelo Ministério da Defesa aqui, ou seja, eu tenho a credencial, na verdade, estou credenciado, desculpa pela tradução ruim para o português, mas nós temos vários colegas presos nesse momento, viu, em várias cidades diferentes, inclusive um colega português que está preso, a gente está tentando ajudar ele, porque as forças de segurança estão muito nervosas, né? Tudo muito tenso, e você vê estrangeiros circulando com câmeras na mão. Para muita gente é algo meio impensado. O que esse pessoal está fazendo aqui, né? Mas é normal, isso é normal no início de uma guerra. A questão é manter tranquilidade, ter bom contato, que tudo dá certo, quase sempre. Gente, esse é um trajeto de 540 quilômetros, tá? Pense aí numa viagem entre Belo Horizonte e Rio de Janeiro, mais uns 80 quilômetros. O Ian precisou de 20 horas. Quase um dia inteiro. Para vencer esse trajeto. Veja só que coisa impressionante. Estava falando sobre o trabalho da imprensa, e a minha pergunta é com relação às transmissões de TV. A gente ficou sabendo que um ataque russo, pelo menos um, né, contra uma torre de televisão, deixou mortos e interrompeu a transmissão das notícias, né, transmissão da programação desses canais. Imagino que você tenha passado, obviamente, muito tempo se deslocando, mas você tem alguma informação sobre a retomada dessas transmissões? Como é que as pessoas estão se informando por aí? Olha, a internet está funcionando ainda, inclusive em Kiev, viu? Esse, inclusive, é um sinal de que Vladimir Putin ainda não partiu para uma guerra total. O que ele tentou fazer foi derrubar as TVs abertas, digamos assim, né? Que tem atuado, obviamente, com uma visão super nacionalista, o que é super normal numa situação como essa, claro. E ele tem tentado, obviamente, fazer uma guerra de informação e tem tentado, com isso, impedir que parte dos ucranianos consigam ter informações oficiais. A internet ainda está funcionando, no entanto, e a internet é relativamente boa aqui na Ucrânia. Você pode ver que a gente estava conversando em Kiev ao vivo, andando na rua, aqui em Lviv, essa multidão de gente aqui. A internet está boa por enquanto, mas eu acho que o próximo passo é ele tentar cortar as comunicações em Kiev. Vamos ver o que vai acontecer nas próximas horas após a reunião de hoje. Ian, muito obrigado pela sua participação aqui na Band News FM. Mais essa, proteja-se aí. Manda um abraço pro motorista também, que está numa situação super dramática. E para todos com quem você cruzar e tiver a oportunidade de conversar. Até a próxima, meu velho. Obrigado. O Ihor se transformou no meu parceiro de viagem e agora em fuga. A vida dele também mudou completamente. É um menino de 24 anos, não quer lutar, está decidido a fugir de qualquer maneira. E por enquanto eu sou também um salvo-conduto para ele, porque ele está trabalhando com a imprensa internacional. Então a gente está junto nessa missão aqui, digamos assim. É meu parceiro agora. Apesar de não falar uma palavra em inglês, viu, Megali? Olha, ele vai no Google Tradutor. Vocês se comunicam como, hein? Pelo celular? Google Tradutor, viu? Que coisa. Você já pensou, né? Que perrengue, hein? Valeu, Ian, até. Boa missão. Valeu, abraço. Quando tiver internet, tem amizade, né? Exato. Tem relação. Pô, Pra quem se pergunta como é que o Ian Boechat faz fontes pelo planeta, é assim. É assim. Porque assim, não é o primeiro conflito pelo qual ele passa. Muitas críticas, né, com relação à atenção que está sendo dispensada a esse conflito na Europa, porque é a Europa e tal. O Ian Boechat já viajou o planeta
cobrindo e trazendo, e ele não deixa de se emocionar com as histórias, né, em todos os continentes. Então é desse jeito que ele faz fonte, é assim que ele consegue informação quando ele traz pra gente. Não, ó, conversei com uma pessoa na Ucrânia e tal. É esse tipo de pessoa com quem ele se relaciona. E olha, a gente aprende uma por dia, né? Tô vendo aqui que quase todos os trens urbanos do Brasil são movidos a diesel, viu, Sheila? Inclusive o VLT, quando foi implementado aqui no Brasil, diferentemente de capitais europeias, também passou a utilizar essa tecnologia porque era algo já consolidado aqui no Brasil. Muito bem, cada dia a gente aprende uma nova.